Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, foi um dos organizadores da 4ª Semana Paulo Freire, que aconteceu aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E agora nós vamos acompanhar a conferência do professor da Unicinos do Rio Grande do Sul, Telmo Adams, que fala sobre o pensamento de Paulo Freire e a sua importância para a pedagogia latino-americana. Que às vezes ele até nem era muito de falar, né? Tem uma historinha que contam, ele foi num assentamento e era muito esperado por todos os movimentos sem terra da região que tinham se reunido para escutar Paulo Freire. E ele começou a fazer perguntas: contem um pouquinho de vocês, contem como é que vocês fazem isso, contem como é que vocês fazem aquilo. Bom, pensar no final, agora está na hora de vir a palestra dele, né? E daí, mas o senhor o que tem a dizer? Continuem se reunindo, trocando experiências. Terminou o discurso dele. Então, só para dizer que de fato Freire, eu acho que nos inspira muito. E eu gostaria assim, de partilhar alguns aspectos. No primeiro momento, partilhando então onde podemos fazer aproximações de Paulo Freire com a cultura, o espírito, a pedagogia latino-americana. Num segundo momento, talvez algumas coisas mais daquilo que ele nos traz diretamente para uma pedagogia. Então, eu gostaria de compartilhar então minha singela reflexão sobre as ideias e contribuições de Freire, iniciando por Simão Rodrigues. Não é meu tema hoje, eu gostaria de estar aqui amanhã, mas no ano de 1825, quando Simão Rodrigues foi para Lima, iniciando seu trabalho com Simão Bolívar, realizando as últimas campanhas da Guerra da Independência, a convite deste, Rodrigues foi incorporado ao seu grupo de colaboradores. No mesmo ano foi nomeado diretor do ensino público de ciências físicas, matemáticas e artes e diretor-geral de Minas, Agricultura e Caminhos Públicos da República Bolivariana. Em 1826, desenvolvia um projeto educativo especial com jovens de povos originários. Isso está nas obras completas, no tomo 2. E aí ele vai falando mais ou menos o seguinte: meu grande projeto, mais ou menos a tradução, consistia em colocar em prática um plano bastante meditado, que estriba em... Além de espanhol, não sei. Isso, se estriba, então vocês vão escutar em espanhol. Em colonizar a América com os seus próprios habitantes, para evitar que o que tema que aconteça um dia, quer dizer, a invasão repentina de imigrantes europeus mais inteligentes que o nosso povo atual venha avassalá-lo de novo e tiranizá-lo de um modo mais cruel do que foi o antigo sistema espanhol. Eu queria reabilitar a raça indígena, evitar a sua extinção completa. Por essa sua posição, eu quero trazer a afirmação de Marco Raul Mejía. Se Paulo Freire é o pai da educação popular, Simão Rodrigues pode ser considerado o seu avô. A articulação entre Freire e personagens como Simão Rodrigues e Simão Bolívar e José Martí contribuem para não dissociarmos o nosso patrimônio da educação popular na América Latina. E aqui vem um pouco a minha preocupação. Surpreendente foi, por exemplo, na publicação dos 40 anos, aliás, dos 40 olhares sobre 40 anos da pedagogia do oprimido, uma publicação de 2008 pelo Instituto Paulo Freire, a dimensão latino-americana acabou ficando praticamente ausente. Isso é uma pena, pois, continuando essa centralização no Brasil, desconectado da América Latina, distanciamos-nos ainda mais da possibilidade de associar Freire ao espírito cultural latino-americano, sobretudo em relação às lutas dos povos originários.
Claro que tem depoimentos importantes, como o de Alípio Casale, num texto onde ele vai justamente se referir. Eu, um professor universitário iniciante, e no ciclo básico da PUC, trazíamos textos de Paulo Freire para estudos com alunos. Mas para multiplicar e distribuir esses textos em espanhol, precisávamos reproduzi-los em mimeógrafo, sem identificação do autor, e estudá-los como se fossem textos anônimos. Para circular com os livros era prudente desencapá-los. Até que ponto chegava a nossa prudência, a nossa paranoia? Os sensores militares já estavam instalados dentro de nós. Mas ali estava também a contradição. Era o próprio Paulo Freire que pedia para que a gente estudasse os seus textos, para que eles fossem uma força para seguir a nossa tarefa político-educativa. E a história revela-se dos fatos. De um lado, o obscurantismo, dizia de novo o Casale, dos poderosos opressores. Do outro, a luz que vinha das sombras do exílio, a força da pedagogia dos oprimidos. E é essa força, diz Danilo Streck, que está presente na resistência e luta dos povos originários oprimidos. Destaca em um dos seus textos, nesse mesmo livro, 40 anos da pedagogia do oprimido, o livro teve tamanha repercussão quase instantânea porque disse o que muita gente queria dizer na ponta da língua e via expresso nas palavras de Freire, atravessando fronteiras entre acadêmicos, militantes políticos, entre teólogos, cientistas sociais, entre educadores do Norte e do Sul. E Eliette Santiago, também no mesmo livro ainda, na memória dos 40 anos, diz que vê em pedagogia um esboço de projeto de superação das ideias e práticas hegemônicas de exploração e opressão. Uma obra inspiradora em construção. Em construção. Mas a escrita de Pedagogia do Oprimido não se encerrou naquelas páginas. Ela pode ser revigorada. E nesse sentido, quando Ana Maria Freire, na Pedagogia da Esperança, nas notas final do livro, recupera o drama vivido por Paulo Freire, nos seus 15 anos de exílio, após atuar no SESI, onde justamente como trabalhadores urbanos e rurais, pescadores, aprendeu a formular o pensamento pedagógico com base na criticidade, no diálogo em vista da transformação social. E ele realmente contribuiu muito naquela proposta do Programa Nacional da Alfabetização que foi abortado a partir de 64, com o golpe militar. Paulo Freire teve que exilar-se, passando pela Bolívia, Chile por mais tempo, um tempo nos Estados Unidos, depois a Suíça, onde em Genebra, então, ele fica mais tempo fazendo o seu trabalho a partir do Conselho Mundial das Igrejas. E foi a partir desse olhar de fora que ele conseguiu, possivelmente, olhar mais a América Latina. Numa revisão, deixa eu passar aqui agora, estamos no numa revisão de 10 obras de Paulo Freire, nós encontramos 88 vezes a palavra América Latina, sendo que 41 somente no livro Ação Cultural para a Liberdade, que justamente tem lá um capítulo que ele escreveu enquanto esteve no Conselho Mundial das Igrejas. Em Pedagogia da Indignação aparece 17 vezes, incluindo a expressão América e americano e americanidade. E em Pedagogia do Oprimido, América Latina aparece 4 vezes, inclusive com também latino-americanos 2 vezes. Isso, claro, num contexto de denúncia à guerra invisível da miséria, suas causas estruturais e responsabilidades.
Então, olhando por essa ótica, a linguagem é reveladora, quer dizer, esse número de vezes, e fora as outras obras que a gente não passou realmente todas. No verbete América Latina, que Danilo e eu elaboramos para o dicionário Paulo Freire, a gente destaca alguns aspectos que justamente em Pedagogia da Indignação, quando Freire escrevia em 92, por ocasião do 5º centenário, é uma passagem que todos devem conhecer, a maioria, sua reflexão começa taxativa. O passado não se muda. Perguntado sobre o que tinha a dizer em relação ao descobrimento, afirmou: não tenho nada a dizer, não penso nada sobre o descobrimento, porque o que houve foi uma conquista. Na página 73. Denuncia a invasão e a presença predatória do colonizador na América Latina. O poder avassalador dos dominadores, estendeu-se para além das terras e gentes, a dimensão histórica e cultural dos invadidos, que foram considerados inferiores, quase bichos. Nada disso pode ser esquecido, diz Freire. Quando distanciados no tempo, corremos o risco de amaciar a invasão e vê-la como uma espécie de presente civilizatório do velho mundo. Ora, isso é forte. Isso revela realmente que ele tem uma posição muito clara, identificada com José Martí, sobretudo. Penso que nesse ponto temos uma identidade de visão entre Freire com seus antecessores, Martí e Rodrigues. Estes e outros autores, ao invés de homenagear os invasores, procuram lembrar e dar voz aos que lutaram contra as invasões, denunciando todo tipo de dominações e anunciando uma utopia tão sonhada por Simão Bolívar e enunciada por Freire, dizendo: o futuro é dos povos e não dos impérios. Frantz Fanon foi um dos inspiradores de Freire, da Martinica, justamente com toda a questão dos negros, e ele assimilou daí a análise de que os condenados da terra, os oprimidos, introjetam a ideologia dominante, mas podem extrojetar os opressores quando, pela reflexão, tomam distância e objetivam as formas de sua presença, expulsando-os de sua cultura. Essa é uma passagem central em Pedagogia do Oprimido. A possibilidade de assumir esse oprimido, esse opressor que está dentro, extrojetá-lo e caminhar para a sua autonomia. Em Ação Cultural para a Liberdade, Freire introduz a reflexão concernente ao pensar certo, por exemplo, sobre a realidade. Desde o contexto latino-americano, que se caracterizou historicamente pela cultura do silêncio. Por isso, a concepção pedagógica não pode deixar de compreender a relação com as heranças histórico-culturais que marcaram o nosso continente. A sintonia de Freire com a América Latina potencializa-se a partir da experiência do exílio, portanto. E, nesse sentido, um dos textos já trazidos aqui, ele fala justamente o papel educativo das igrejas na América Latina, escrito em 71. Em Genebra, ele diz que caracteriza a dramática realidade do povo, cujo problema fundamental não é a preguiça do povo, ou a sua inferioridade, ou a sua falta de educação, mas o imperialismo. O imperialismo como uma realidade tangível, como uma presença invasora, destruidora. Defende, pois, a impossibilidade de uma neutralidade política e, em decorrência, a concepção da educação, seus objetivos, métodos, conteúdo, tudo está condicionado pela opção resultante dessa impossibilidade de uma opção neutra em educação.
outro destaque claro, então. Não existe educação neutra. Ela sempre vai ajudar a construir um caminho, uma direção, uma concepção, um tipo de compreensão, um tipo de ethos que inclui a compreensão, a postura frente à realidade e a ação. No mesmo texto, Freire, sem falar diretamente na teoria da dependência, refere-se ao esforço de economistas e sociólogos ligados à Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, e também ao Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, o ILPES. Faz uma crítica veemente aos interesses imperialistas e denuncia um projeto de desenvolvimento que não passa de uma modernização conservadora, uma forma de humanização do capitalismo em vez de sua transformação radical. Para ele, o verdadeiro desenvolvimento da América Latina somente seria possível se, na medida em que resolvesse a contradição fundamental que configura a dependência em nossos países, ou seja, frente aos projetos de expropriação articulados pelas elites locais com os interesses imperiais, sugere soluções endógenas a partir das classes sociais oprimidas. Ao superar a aderência e a cultura do silêncio, os oprimidos passam a reconhecer, através da ação cultural, que são capazes de serem transformados, seres transformados da realidade. Esse, então, é um conteúdo importante dentro da educação como prática da liberdade. Ao analisar o Brasil e a América Latina, no contexto dos anos 60, Freire destaca que era necessário assumir a herança colonial que carregamos até hoje, como condição para podermos superá-la. O Brasil nasceu e cresceu sem experiência de diálogo. Foi uma colonização predatória, a base da exploração econômica. Ali o poder do Senhor se estendia das terras para as gentes. A larga base escravista não comportava uma estrutura política democrática e popular. Em decorrência, nossas heranças culturais nasceram embebidas de soluções paternalistas que forjaram o mutismo e a dependência brasileira. Criaram-se, assim, as condições para a importação de modelos de fora, do norte, modelos tecnológicos, desde a proclamação da República. Os ideais positivistas, por exemplo, trazidos da Europa, são um exemplo também disso, de ordem e progresso. Para Freire, era preciso substituir as receitas transplantadas, a autodesvalorização, a autodesconfiança e a inferioridade, que amortece o ânimo criador das sociedades dependentes. No lugar dos esquemas e receitas importadas, deveriam ter lugar projetos, planos autônomos, na linha do endógeno que ele já falava. Mas esses eram inviabilizados desde um arcabouço econômico feudal e uma estrutura social onde a população vivia vencida, esmagada. Inclusive, os intelectuais da época, imbuídos da lógica eurocêntrica, compreendiam a realidade do Brasil como um objeto do pensar europeu e depois norte-americano. Como conclui Freire, criticando duramente os intelectuais brasileiros da época, muitos deles pelo menos, deram as costas ao próprio mundo, introjetando uma visão europeia sobre o Brasil como um país atrasado. Tais processos e cópias de modelos estrangeiros continuam até os nossos dias, em todas as áreas da organização social, até na linguagem. Daí que propõe surrear ao invés de nortear. É um verbete dentro do dicionário Paulo Freire que nós também recolhemos um pouco isso. No trabalho que ele fez com Márcio Dolly Campos, que trabalhava junto aí nos anos 70, aqui foi final dos anos 70, início dos anos 80, onde Márcio justamente tem uma concepção a partir da geografia
e em qualquer referencial local de observação, o sol nascente ao lado do Oriente, no leste, permite a orientação. Sol nascente, Oriente, orientação. Orientar-nos. No hemisfério norte, a estrela polar, Polaris, permite o norteamento. E no hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul permite o sulhamento. Por que usamos só norteamento? Por que nos norteamos? Por que não podemos nos orientar? Por que não podemos nos sulhar? Então, sulhar significa construir paradigmas endógenos alternativos, abertos, enraizados nas nossas próprias circunstâncias, que reflitam a complexa realidade em termos que temos e vivemos. Não significa, porém, uma visão dualista ou maniqueísta, como se norte e sul fosse uma mera questão geográfica. O sul está também no norte e este se encontra-se igualmente no primeiro. Estamos, pois, diante de um processo complexo que envolve relações culturais, políticas, ideológicas, econômicas, como Freire diz em Pedagogia do Oprimido. Não é possível o desenvolvimento de sociedades duais, reflexas, invadidas, dependentes da sociedade metropolitana, pois que são sociedades alienadas, cujo ponto de decisão política, econômica e cultural se encontra fora delas. Sulhar, sem negar os elementos positivos da modernidade, implica assumir, pois, o movimento de construção endógena e processual de outro mundo possível, desde os condenados da terra. Menciono então aqui o desafio também da tecnologia, que Paulo Freire também tem uma postura tão crítica na questão ideológica e relacionada com a tecnologia. Ele faz essa análise e a gente tem isso hoje em Álvaro de Vieira Pinto, uma descoberta no sentido de uma relação. Por que ele afirmava que Álvaro de Vieira Pinto foi o seu mestre? Quando opõe à tecnocracia a ideia de tecnologia. Pode-se relacionar Álvaro de Vieira Pinto com Freire, quando este fala do irracionalismo mitificante, referindo-se aos desvios da tecnologia do seu sentido social. Então, no entanto, Freire como Pinto sustentam que a evolução tecnológica em favor de um desenvolvimento com sustentabilidade deve necessariamente ter a garantia de que o criador das mesmas, o trabalho humano, não perca as rédeas sobre os meios tecnológicos. Aí tem uma chave. Ontem de noite, Carlos também trazia um pouco esse aspecto da reflexão. No capítulo introdutório do livro de Pedagogia de Fontes, mais alguns aspectos, nós lembramos também essa questão de que precisamos pensar na origem da expressão América Latina. Quando a expressão se difunde intimamente associada ao conceito de subdesenvolvimento que aparece na década de 50. Então também nos damos conta que o próprio nome que originou, ele traz uma situação de relação com uma ideia que os autores aí dos estudos descoloniais, como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, têm também trazido a ideia da colonialidade, que é algo que tem que ser agregado a uma interpretação crítica, inclusive na perspectiva marxista. Para nós, pelo menos, isso foi interessante. É a colonialidade que se prolonga e que Jacques Marty propunha quando afirmava que era necessário superar o estrangeirismo europeizante e yanquizante em Nuestra América, né? Quando fala isso. Nessa linha, não posso deixar de lembrar Aníbal Quijano. É tempo de aprendermos a nos libertar do espelho eurocêntrico
onde nossa imagem é sempre necessariamente distorcida. É tempo, enfim, de deixar de ser o que não somos. Superar a colonialidade significa deixar de ser apêndice das transformações e pensar um protagonismo na construção de nossas sociedades, valorizando as características da diversidade dos nossos povos, tendo como base o princípio da relacionalidade. E aí, entre as várias figuras históricas do pensamento pedagógico latino-americano, houve aqueles que marcaram sua posição com uma educação libertadora e engajada com esse desenvolvimento endógeno, no sentido de superar também modelos de dependência copiados. Simão Rodrigues, lembro além também, claro, Simão Bolívar foi o nosso grande idealizador de toda essa grande América. O Francisco Bilbao, nós também trabalhamos aí no livro Fontes, a Pedagogia Latino-Americana. Mas houve igualmente os que assumiram posturas eurocêntricas, as quais Paulo Freire então identificava como modernização conservadora. Em síntese, podíamos dizer então isso sobre esses aspectos. Mas tem mais uma ideia que é importante para nós, a questão do desafio e tarefa da pedagogia latino-americana, e aí a ideia de andarilhagem de Paulo Freire, como locus de ação, uma peregrinação que vai aguçando sentidos e sensibilidades. Que eu acho que tem essa chave, quando se interpreta muitas vezes a questão da conscientização como uma pura coisa de consciência racional, a consciência que é entendida no ser como um todo, e sempre articulada à ação. Eu, pelo menos, nunca consegui. Quando eu fiz o meu trabalho de TCC na filosofia, em 1981, o tema foi contribuição de Paulo Freire para a compreensão de um pensamento na perspectiva da totalidade. Ora, essa ideia de que a gente não pode pegar termos isolados e interpretar Freire, ele fala em conscientizar, isso é uma coisa iluminista que já é ultrapassada, quer dizer, então você joga, a partir dessa interpretação fragmentada, você joga a teoria fora, você joga a concepção fora, você joga a visão e compromisso pedagógico, ético, político, tudo fora. Então eu queria também destacar um pouco esse espírito, que eu acho que o movimento MST conseguiu assumir muito bem, no sentido dos mestres itinerantes também, articular essa possibilidade de andarilhagem como algo do peregrino educador que está sempre buscando, dentro da concepção e consciência, sim, do inacabamento. Nós estamos sempre em construção inacabados. E temos também, então, vamos pular aqui um pouquinho por causa do tempo, depois a gente pode também retomar algumas coisas na hora do diálogo. Mas as principais ideias e tarefas, resumindo, seria essa questão da leitura do mundo, que nós vemos então a partir de Freire como algo fundamental. Isso significa encharcar-se, não separar o acadêmico do espaço social do acadêmico. A segunda tarefa, talvez importante nessa relação, que Freire insistia, a consciência do tipo de inserção que nos coube na América Latina. Vivendo um século depois de Martí, quando a ciência hegemônica deixa de ver com mais clareza os seus limites, Freire tem condições de reconhecer a coexistência de temporalidades diferentes na América Latina. Sua teoria pedagógica reflete o encontro de tempos em que se vive, onde se interpenetra o tradicional, o moderno e até o pós-moderno, que o Freire depois vai dizer o que ele entende por pós-moderno. Minha Terra, um textinho do próprio Freire, é a coexistência dramática de tempos díspares, confundindo-se no mesmo espaço geográfico. Atraso, miséria, pobreza, fome, tradicionalismo, consciência mágica, autoritarismo, democracia, modernidade e pós-modernidade. O professor que na sua universidade discute a educação e a pós-modernidade é o mesmo que convive com a dura realidade de dezenas de milhões de pessoas, de homens e mulheres, que morrem de fome. Diz Freire.
E a terceira tarefa é o desenvolvimento de uma pedagogia da praxis, dentro da perspectiva do ser mais. Entre outras coisas, significa promover a visibilização de práticas anunciadoras de novas possibilidades de humanização. E aí, iluminando um pouco, já agora indo para a segunda parte, iluminando a partir dessas percepções relacionadas a algumas obras, qual a possibilidade de reversão dessa tendência hegemônica do domínio dos objetivos do grande capital? Há ainda lugar para projetos estratégicos de justiça social, desenvolvimento solidário e sustentável, cuja efetivação está condicionada a transformações radicais capazes de erradicar a pobreza em nosso continente? O processo de erosão da proteção social em muitos países, a nova pirâmide do trabalho, precarização do trabalho, inclusive eu trabalho com a economia solidária, uma das análises críticas que a gente faz, esse contraditório tão maluco que começa, em muitos casos, a próprios poderes municipais utilizar as organizações de economia solidária para precarizar o trabalho. Isso é doloroso, gente. Quer dizer, isso é reverter uma proposta que tenta articular, a partir da prática local, uma projeção para alcançar uma utopia de sociedade diferente. A gente vê isso meio que sendo carcomido como cupins que entram na madeira e se escondem e a gente não enxerga, daqui a um pouco, com um palavreado bonito de gestores ligados, aí não tem diferença de partidos, são todos partidos. Nós temos cooperativas contratadas para fazer nossos serviços públicos, estamos dando apoio à economia solidária. E aí a gente vai ver, eles pagavam 300 milhões, no caso da prefeitura, por mês, para uma empresa fazer coleta de lixo. E quando as cooperativas assumiram, não precisa mais de 45. Eles podem fazer com 45 milhões, porque a empresa privada fazia com 300. Pode uma coisa dessa? Tem sentido? E aí sim são uns mascarados, né? Quando falam, não tem. Segundo, aqui trago assim um pequeno índice relacionado com o empobrecimento na América Latina. A gente tem tido, sim, pelo menos pelos índices, uma melhora. Segundo o informe da FAO, em 2009, a pobreza extrema na América Latina era de 71 milhões de famintos. Em 2013, a divulgação dá conta de 66 milhões. E deve-se muito aos programas de transferência de renda, como é que eles têm sido implantados, é a pergunta que nós temos que fazer. Realmente, em que medida esses programas estão conseguindo articular com a educação? E queria destacar que, para a gente poder superar, então, uma das luzes maiores que eu queria trazer aqui é aquilo que talvez Alfonso Torres, um pesquisador da Universidade Pedagógica da Colômbia, e também ele tem falado primeiro que os povos originários na América Latina, resgatando aqui o nosso grande saudoso Orlando Fausto Borba, trazem valores sociais fundantes. E aí nós podemos ver que a relação entre a nossa origem greco-romana de valores na lógica dicotômica, eles podem ser transmutados pela filosofia andina originária de Abhyala. Contrariamente à filosofia tradicional de origem grega, que se caracteriza pelas dicotomias entre interior e exterior, transcendente e imanente, eterno passageiro, essencial acidental, universal particular, e a dicotomia entre o material e o espiritual, ou o mundano e o divino. A filosofia andina parte dos princípios da relacionalidade, da correspondência, da complementaridade, da ciclicidade, da inclusividade e solidariedade.
são estudos de Rosa Esterman, que também dão conta dessas diferenças importantes e que, portanto, nós temos sim uma herança riquíssima para construir, e isso nos dá luzes na perspectiva também de Carlos, onde nos trazia. E por isso que também esse caminho que passa pelos princípios dos povos originários passa pela recriação do legado de Freire. Nós temos insistido muito nisso. Como a gente pode recriar o legado de Freire? E aí temos também possibilidade de associar com outras reflexões. E eu queria trazer, sobretudo, algumas percepções da nossa prática de pesquisa, onde a gente poderia ter uma presença forte de um elo central, que é a ideia dos temas geradores, e junto com os temas das palavras geradoras. A mediação pedagógica do oprimido, num sentido amplo, passa então pela reflexão sobre a opressão. Para nós isso é um primeiro ponto, que Freire insiste tanto. Já quando no prefácio à Pedagogia do Oprimido, Hernani Maria Fiore diz: ele não é coisa que se resgata, o ser humano, é sujeito que deve se autoconfigurar responsavelmente. Então, para Freire, a arena das mediações pedagógicas é a própria opressão e as suas causas, tornando-as objeto de reflexão, onde os oprimidos vão, pelo seu engajamento, pela sua retomada da vida, pela construção da autoimagem, autovalorização, vão construindo seu processo de libertação, mediatizados pelo mundo, pela realidade, pelo contexto que vive. E na relação com palavras geradoras, temos também a ideia das situações limites, que vão justamente sendo a possibilidade de a gente sempre ter a reflexão mais dialética. As situações enfrentadas não são limites que não têm solução. E aí vem a luta dele contra o determinismo, dizendo a história é tempo de possibilidade e não de determinismo. Isso eu acho que abre sempre para a perspectiva do inédito viável. Não existe possibilidade de pensarmos só situações de limite. Ela vai estar sempre articulada com o inédito viável. Mas que não é o educador que vai dizer. É no processo que vai se descobrindo e vai se construindo essa possibilidade de sair. E nós incluímos também, no espírito freiriano, a pesquisa participativa, a metodologia de investigação como um processo problematizador, que tensiona sempre educandos e na relação com questões vitais da realidade, para possibilitar uma análise crítica e levar a reconhecer a interação das partes com as dimensões da totalidade. De novo, a importância do dialético. E aqui ambos, educador e investigador, educandos e investigandos, como queremos dizer, são sujeitos do processo na reciprocidade da ação. Acho que aí entra toda essa perspectiva do diálogo, da amorosidade que Freire vai fortalecer tanto. Essa postura investigativa, ela vai muito além de uma pura observação objetivista, mas ela é ao mesmo tempo essa relação objetiva e subjetiva que não pode estar separada. Nesse sentido, toda investigação temática de caráter conscientizador se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação ao pensar. E educadores dialógicos, reforçando então, essa perspectiva, quando na famosa frase que a gente sempre repete, o diálogo é esse encontro dos homens mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo. E aqui a palavra é entendida como palavra-ação. O que se diz é
o que se quer fazer e o que se faz. O que se faz é o que se diz. A comunicação do gesto como sendo muito mais profunda do que a palavra pronunciada, que não pode ser descolada. Então, o diálogo crítico supõe ação onde os oprimidos sejam de fato sujeitos e não objetos de engodo populista, né, que os transforme em massa de manobra. Isso exige ação libertadora, como autolibertação, onde ninguém se liberta sozinho e também não é a libertação de uns feita por outros. E ele entra na pedagogia do oprimido na questão da liderança, onde ele fala dos líderes revolucionários. E com o sentido de humanistas, né? Ele age muito com essa relação, no sentido de serem mediadores de um processo pedagógico libertador. É preciso que os oprimidos cheguem a ser sujeitos pela ação pedagógica, princípios então fundamentais entre eles. A propaganda, o dirigismo, a manipulação, denuncia ele, como armas da dominação, não podem ser instrumentos da reconstrução da humanidade dos oprimidos. Eu acho que aqui nós estamos aí nos nossos processos aí em nível nacional, Brasil, andei visitando alguns países também na América Latina. Acho que aqui há falhas. Mesmo governos de esquerda que assumiram possibilidade de fazer diferente, se descolaram dessa concepção profunda aqui, de que acabam esquecendo essa realidade fundamental, que é a reconstrução da humanidade dos oprimidos não pode passar pelo dirigismo e pela manipulação. Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora, em que a liderança revolucionária, em lugar de se sobrepor aos oprimidos e continuar mantendo-os como quase coisas, com eles estabelece uma relação dialógica permanente. E aqui eu gostaria de fato que a maior parte das experiências do nosso município do Bolsa Família deveria ser diferente. Não é o que a gente desejaria, o que o Frei Beto almejava quando ajudou a fazer o planejamento do programa e tudo mais. Mas por falta de gente preparada. E aí também nós, como universidade, onde estamos? Por que não estamos lá junto, preparando os gestores dos municípios que estão trabalhando com esses programas? O que estamos fazendo fora da... Aí temos ainda a dinâmica da problematização, que eu acho que tem tudo a ver. Talvez aqui uma provocação. Será que a gente não interpretou demais a ideia do educador como um mero mediador? Mediador sem ser problematizador. Eu acho que nós não podemos, dentro do mediador, perder a ideia do problematizador. Que aqui está a tarefa da maiêutica, né, digamos, de fazer o processo de reflexão acontecer a partir de quem está se envolvendo. A problematização como chave importante. Bom, aqui eu tinha trazido alguns aspectos, mas enfim. Quais seriam então alguns limites dessas mediações, ou o que ele chama também de mediações opressoras em determinado momento? Entre os limites que inibem o desenvolvimento das mediações pedagógicas emancipadoras, Freire destaca a sectarização, o medo da liberdade, a prescrição, a racionalização, o fatalismo, a autodesvalia, o ativismo ou intelectualismo, a educação bancária, a ação social de caráter paternalista, a atuação dos líderes carismáticos populistas, dominadores, e a invasão cultural, que para ele era mais característico daquela época dos anos 60, 70, mas ela continua atual nos nossos dias. E aí talvez algumas inspirações. O que podemos... E aí
Me baseio em Alfonso Torres, que fez um trabalho muito bonito de sistematização junto ao CEAL, Conselho de Educação de Jovens e Adultos da América Latina, porque ele atua como investigador na linha da pesquisa participante, também pesquisação, um seguidor aí de Orlando Fausto Borda. Aliás, o simpósio internacional 2015 deverá ser na Colômbia, lá organizado pelo pessoal dele, na escolinha onde Orlando Fausto Borda iniciou o trabalho dele com os agricultores. Vai ser uma coisa simbólica, assim, muito importante para a gente resgatar a importância de Orlando Fausto Borda na pesquisação, investigação-ação. E aí a curiosidade epistêmica, que eu acho que Freire vai sempre estar destacando, o colocar-se criticamente frente ao mundo, o pensar desde as opções de transformação, reconhecer o que impede avançar na perspectiva emancipadora, o pensamento e imaginação críticos, não assumidos simplesmente como conteúdos, meros conteúdos, mas algo que vai muito além disso, que envolve toda a questão não somente da amorosidade, da sensibilidade, do ser e existir em plenitude, digamos, na sua inteireza, dentro dos processos educativos que implicam em chegar onde cada educando se encontra. Por que ele está assim? Por que ele está triste? Por que ele está irrequieto? Por que ele não está conseguindo prestar atenção? Por que ele está cansado? O que está por trás? Quer dizer, essa preocupação do educador pela condição do educando que está junto de nós, ou grupos populares que sejam. Aqui há uma reflexão para a possibilidade, inclusive, social. O pensamento e imaginação críticos, portanto, devem ir além disso, não se esgota no intelectual. E depois a formação do pensamento e subjetividade crítica como consciência de inacabamento, a autocrítica e questionar os paradigmas que são apresentados às vezes, inclusive, como algo meio que mágico assim para a transformação, e todo mundo começa a falar os mesmos termos, são absorvidos inclusive por grandes empresas que hoje estão atuando, por exemplo, no ramo da sustentabilidade e tudo mais. Então a gente tem realmente tem um grupo de pesquisadores do Chile que, por exemplo, faz uma análise muito interessante de como a ideia de solidariedade foi nos roubada pelo neoliberalismo. Eles falam na neoliberalização da solidariedade. Quer dizer, você coloca justamente ela como um fator para suprir aquilo que o Estado foi tirado da jogada para não fazer mais, para não se envolver muito, para não gastar muito, certo? Então vamos apelar para o voluntariado, o que é diferente de militância. O voluntariado vai sempre trazer essa coisa aí do terceiro setor, essa bola de neve aí que jogaram todo mundo no mesmo saco, entendendo que o terceiro setor seria agora a grande força para superar a miséria no Brasil, nos outros países. E isso está, pelo menos no Chile, a análise deles é que foi realmente um desastre, né, pela história que eles têm no neoliberalismo. Bom, aí eu queria trazer uma foto aqui para a importância, então, da nossa história articulada com Freire, dos povos originários. E aqui, numa visita que nós fizemos aí há poucos dias, Museu da Pachamama, na província de Tucumã, bem ao norte, que realmente é um símbolo, digamos, daquilo que nós temos presente de potencialidade da recuperação histórica e os povos originários nessa luta. Aqui, uma cacique da cidade de Tafí del Valle, uma comunidade, me chamou a atenção, fomos conversar com ela e antes de sair, ela me puxou assim, deu assim uma bênção e pediu: você transmita aos brasileiros que eles cuidem da natureza, que cuidem dos pequenos, que cuidem dos idosos, que cuidem para que o mundo que vocês vão deixar
seja bom para eles também depois. Assim como nós estamos lutando para não perder os nossos valores. É uma luta, miserável. Nós temos que lutar para manter o que é nosso e contra aquilo que nos invade. E aí aquela historinha do indígena lá, do colombiano, que junto à sua tribo teria contado aquela historinha, a reflexão sobre essa coisa do misterioso humano, que é contradição, que é aquela coisa de às vezes não conseguir ser o que gostaria e às vezes não quer ser o que poderia. E ele dizia assim: puxa, o ser humano tem sempre dentro de si dois cães, dois perros, brigando dentro dele. Um é manso, e o outro é raivoso, o outro é furioso. Esse é o ser humano. Daí alguém do grupo quis achar: bom, mas tem que ter uma solução, se tem briga, alguém vai vencer. Será? Olha, não sei se alguém vai vencer, mas quem vai acuar o outro ou vencer vai ser o que for melhor tratado. Quer receber a melhor comida, quer receber, se é mais forte em termos de alimento. Que alimento é esse? E me veio esse conto com essa cacique mulher, já por isso é uma marca, e nos acolheu de um modo assim inexplicável de hospitalidade. E com ela eu cheguei a lembrar, de fato eu acho que esse cachorro nenhum mata o outro, eles continuam um acuando o outro. Quando um se fortalece, ele dá uma sua, chega para lá, né? E eles ficam sempre dentro de nós, dentro de mim, dentro de cada um. E eu queria propagandear aqui, para a gente continuar essa reflexão, Cantos do Sul da Terra. Podem pegar pela internet, é um programa extraordinário. Tem no Facebook também, vocês entram com esse nome no Facebook, Cantos do Sul da Terra, vocês entram, ele coloca os links sempre para quem não pode escutar o programa no dia, pode escutar quando quiser, quando puder. São programas excelentes. O Demetrio Xavier é um historiador, artista. A última música do programa sempre ele canta, mas ele traz entrevistas, inclusive reflexões sobre a história, e nessa ótica, essa perspectiva do Sul, muito legal. Da onde é? É Porto Alegre. A Agricultura de Porto Alegre, das 7 da manhã, 6 às 7 da manhã é sempre o reprise do dia anterior. O programa ele faz ao vivo das 3 às 14. Sábado de manhã também tem um reprise. Aqui tem alguns sites também para buscas, que eu acho importante, claro, o Instituto Paulo Freire, nosso, depois o CEAL, né, e Alforja, o Rei da Alforja, que é coordenado aí pelo grupo do Oscar Hara. Mas o CEAL, se vocês entram no site do CEAL, a cada entrada vem um pensamento de Paulo Freire. Cada entrada. Você sai, entra de novo, é outro pensamento. É muito rico. Só ali vocês podem fazer um acompanhamento interessante. Eu encontrei no site semana passada, diz lá, entrando no Google com acervo de referência Paulo Freire. Vocês entram num site lá com... Eu não consegui ver tudo, porque tem muita coisa, mas tem obras de Paulo Freire, inclusive colocadas já à disposição. Deve ter outros que eu não conheço, né? E queria lembrar, eu não trouxe em mãos aqui porque o sábado não consegui entrar na sala para pegar material. Então, o dicionário Paulo Freire, né, organizado pelo Daniel Streck, o Jaime e o Euclides Redim, e que nós todos trabalhamos em mutirão, então, para a gente poder enriquecer a reflexão, não que ali se queira reinterpretar simplesmente o pensamento de Freire, mas é aquilo que inspira a partir da leitura de Freire, o que dá para ir vendo das riquezas, e aí todos esses verbetes. Aliás, saiu ano passado por uma editora inglesa em inglês, como Enciclopédia Paulo Freire. Está lançada, então está também em nível mundial agora.